Boa noite, vou fazer mais um vídeo. Eu queria que vocês estivessem abrindo as Bíblias, vocês pudessem acompanhar primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5. Gostaria que sempre é bom a gente acompanhar na palavra, né? Para que a gente junto possa nos instruir e aprender. 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz assim, Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Se vocês for olhar no capítulo 4, os Tessalonicenses tinham uma preocupação a respeito da vinda do Senhor. Então, aqui ele está falando a respeito disso. O 2, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas, versículo 4, vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos com Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias. Não é profecias, de dentro do sistema, as profecias contidas neste livro. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afaste-se de toda forma do mal, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Responsabilizo-os diante do Senhor, para que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Então aqui Paulo está falando aos irmãos de Tessalonicenses a respeito de coisas futuras, que eles estavam preocupados. Só que Paulo aqui está pedindo para ele, no versículo 11, por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo.
a necessidade da edificação e da exortação. Nos dias de hoje, a gente tem visto muito isso, um povo que em grande parte até tem compreendido a palavra, mas tem deixado de congregar, tem deixado de se edificar, de se exortar. Esse é um momento um momento da congregação, um momento que o corpo está junto, é um dos momentos de maior importância para nós que somos cristãos. Porque ali é um momento da nossa edificação, da nossa exortação, exortando uns aos outros. No 12 ele diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês. Tem aquelas pessoas hoje que se esforçam para que a congregação esteja unida, para que haja uma união do corpo de Cristo. E aqui ele está pedindo para que as pessoas valorizem isso, valorizem esses que não estão fazendo por ganância, não estão fazendo por torpeza, por avareza, por nada disso, mas estão fazendo de coração pronto. Então, ore por esses, né? Aqui diz que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos no 13, tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Então aqui Paulo está falando para eles, e se tudo que Paulo cita nas cartas é porque algo estava acontecendo. Então esses irmãos aqui, eles não estavam zelando por aquilo que é sagrado. O que eu entendo como sagrado hoje? O Senhor Jesus disse que onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas no nome dele, ali estará ele no meio. Então quando a gente se reúne em nome do Senhor, a reunião é para ele. Então se a reunião é para ele, aquilo dali é um momento para nós como cristãos, e compreendendo o que esse texto está querendo dizer, um momento de suma importância. Muito importante. Então, se eu entendo que aquele momento ali é um momento para o Senhor, edificação nossa, mas é um momento que a gente está se reunindo para o Senhor, isso é muito sério. Então, eu vejo que nessa carta aqui a preocupação de Paulo para que os irmãos pudessem compreender como é importante se reunir ao nome do Senhor. Como é importante valorizar esses momentos. Por isso que hoje tem tantas pessoas que fracas na fé, porque não entendem esse propósito. Tem pessoas que eu conheço que quando estavam dentro do sistema religioso, não faltava um culto. Não faltava nada, nada, nada. Por quê? Porque por que as pessoas frequentam tanto a instituição religiosa? Porque a instituição religiosa, ela te dá, como é que eu vou te dizer? Ela trabalha dentro daquilo que te aflora, que é o cargo, o status, a questão financeira, o milagre. A instituição, ela sempre vai te oferecer isso. Então a pessoa, ela começa a frequentar assiduamente porque ela quer ser um pastor, ela quer ser um pregador, ela quer ser um cantor, ou ela almeja participar das campanhas para ver se abre alguma área da vida dela para ganhar uma casa. Então por isso que ela não falta nada. E eu vejo muitos irmãos hoje entre nós, daqueles que estão compreendendo a palavra de uma maneira melhor, que a reunião ao nome do Senhor passa a não ser mais importante. Porque ele compreendeu agora que o Senhor não está dentro de templos. Que o Senhor não é comprado com dízimo, não é comprado com dinheiro. Que o clero nada mais é do que pessoas que cooperam na fé. Só que ele leva isso para outro lado, ele leva para um lado que agora eu sou desleixado, eu não preciso mais estar participando, eu não preciso mais isso, eu não preciso mais aquilo, mas compreendeu errado, e de forma completamente errada. Por que eu digo isso? Porque agora que é pela graça, não mais por obrigação,
não mais para agradar um líder, agora eu faço por amor a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo e por amor aos irmãos. Então eu estou lá participando, me edificando para isso, para que a graça do nosso Senhor venha sobre todos nós. Por isso que aqui ele está falando. Voltando no 11, por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês. Então quer dizer que se ele está pedindo, é porque tinha coisas que não estavam sendo feitas. O 14. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Todo mundo tem a sua função, todo mundo tem o seu porquê dentro do corpo. Então eu é quem tenho que deixar isso falar no meu coração e o Espírito Santo me mostrar em que área que eu posso trabalhar. Qual é o meu dom? O que eu devo fazer? Quando a gente não faz nada, a gente está enterrando um talento que a gente tem. E se eu tenho um talento, eu tenho que botar esse talento para funcionar. Afinal de contas, a gente tem tantas e tantas pessoas hoje à nossa volta, pessoas depressivas, desanimadas, com problemas financeiros, pessoas passando dificuldade de tudo que é jeito. E às vezes a gente pode estar sendo um canal de bênção para essa pessoa e se omite. Pelo simples fato de que eu já tenho minhas preocupações, minha família, meu trabalho, isso, aquilo outro. Só que isso tudo vai ficar aqui. Quando a gente morrer, nosso trabalho não vai ser levado. Nossa família também não. Mas o legado que eu vou deixar, isso vai ficar assim. Isso vai falar muito forte. Então, por que a gente veja pessoas hoje que são tão bem faladas, né? Madre Teresa de Calcutá, tantos outros, porque foram pessoas que abdicaram da própria vida para viver a vida de outros, que na realidade foi o que Cristo fez, foi o que os apóstolos fizeram e o que muitos discípulos fizeram. Eles se despojaram da própria vida para viver a vida de outros, para compreender o ser humano, para ajudar. E eu vejo que muitos de nós que temos esse talento, que temos essa condição de ajudar, mas não como o sistema religioso fazia, ajudar para uma instituição, para arrastar uma pessoa para uma instituição, não. Agora a gente, com outro entendimento, a gente coloca para levar pessoas ao conhecimento da palavra. E essa é a nossa função. Então, eu quero fazer essa pergunta para cada um de vocês que está vendo. Você tem feito algo? Você tem se deixado fazer algo? Você tem compreendido que você é uma peça importante no corpo de Cristo? Que você muitas vezes tem deixado de se congregar com irmãos, exortando, se edificando, deixando de olhar por aqueles que se esforçam, porque até aqueles que se esforçam cansam, passam trabalho, momentos de luta, dificuldades. Esses que se esforçam, que estão mais à frente, é os que mais enfrentam problemas. Por quê? Porque ele tem que buscar motivação própria para motivar outros. E isso é difícil, é complicado. Então o que você tem feito? Qual é a sua parte no corpo? Ou você tem se colocado naquela posição da pessoa que simplesmente recuou, não fala mais do Evangelho para ninguém, não vive o Evangelho, uma posição cômoda. Eu estou salvo e não preciso mais estar fazendo nada. Onde é que você está nessa parte? Onde é que você se encontra nisso? Eu estou falando isso porque a gente tem visto muito isso. Eu tenho acompanhado muitos irmãos, visto na internet muitos irmãos que, depois que compreenderam a graça de Cristo, hoje não pregam mais o congregar, o estar unido, o estar junto, né? Nós muitas vezes enfrentamos vários problemas a respeito disso. Quando a gente quer reunir as pessoas, quer fazer uma janta, não há
uma disponibilidade de muitos, não há uma vontade, um interesse. E tudo que a gente faz, a gente quer para o bem. Agora, pela graça, não mais por lei, ou por ordenança, ou por obrigação, mas que a pessoa pudesse entender no Espírito que é necessário, que é uma coisa que vai alegrar o espírito dela também, né? Aí ele diz assim, ó, tenham cuidado que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, todas as circunstâncias. Tem muitos irmãos que qualquer coisinha que dá errado já desanima, já espragueja, já fala coisa que não deve. Dai graças em toda circunstância. A nossa vida aqui na terra vai ser assim, ora bem, ora mal, mas dá graça em tudo. Nós temos condições de dar graça em tudo. Ah, é fácil tu falar. Não, o autor que falou isso aqui, ele passou muita dificuldade. Ele apanhou muito, ele foi perseguido, ele sofreu demais. Então nós também temos condições de agradecer a Deus, tanto na fraqueza como quando está forte, quando não tem nada para comer, quando tem, e assim por diante. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Aquele que os chama. Quem é que nos chama? É o Senhor. Quando nos reunimos é para o Senhor. Quando você fizer, faça algo para o Senhor. Mas entenda no seu espírito que você precisa fazer algo. Você precisa ser uma pessoa que se envolve no corpo, que precisa aflorar os seus dons. Nós precisamos disso. Olha o que ele diz aqui no 27. Responsabilizo-os diante do Senhor para que esta carta seja lida a todos os irmãos. Aqui ele está colocando uma responsabilidade sobre os irmãos, que essa carta chegasse a todos. Se ele não fizesse isso, de repente alguns até poderiam ler e jogar essa carta fora, mas ele responsabiliza eles para que essa carta fosse para frente. É a mesma coisa nós, nos nossos dias. Nós precisamos ter responsabilidades a respeito do corpo de Cristo, a respeito daquilo que é sagrado. Nós precisamos valorizar isso, esse momento. Amém, irmãos? Que Deus possa falar no coração de vocês e que vocês possam absorver essa palavra e entender que necessitamos de cada irmão. A você que está em outra cidade, que está escutando, aproxime-se de irmãos que pregam somente a verdade, ajudem eles, aflore o seu dom. Deixe Deus trabalhar através da sua vida, congregue, para que você possa ser exortado e edificado e possa exortar e edificar alguém. Para que todos nós chegamos ao conhecimento da fé e edificação nossa também. Amém? Deus abençoe e que a palavra possa ter falado a cada um, assim como tem falado comigo também. Obrigado e boa noite.